MC Pose é preso novamente. Você viu as imagens, né? Aquelas imagens que ninguém esperava. Madrugada no Rio de Janeiro, helicóptero no céu, sirenes rasgando o silêncio, policiais armados até os dentes, invadindo a casa de um dos maiores nomes do funk brasileiro. MC Pose do Rodo, o cara que saiu do nada da favela de Santa Cruz, foi preso dentro de casa, do lado dos próprios filhos, como se fosse um traficante de altíssima periculosidade. A pergunta que não quer calar é: isso foi justiça ou perseguição? Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta agora mesmo. Você acha que essa prisão foi justa ou uma armação? Porque o que está por trás dessa história vai muito além do que os jornais estão mostrando. Não é só sobre um cantor de funk, é sobre o que acontece quando um preto, pobre e favelado começa a fazer sucesso demais. Começa a incomodar demais. Começa a ser ouvido demais. Porque Pose não é só música, ele é voz, ele é influência. Ele é a prova viva de que dá para sair do zero e chegar no topo. E isso incomoda muita gente. A polícia diz que ele faz apologia ao crime, que ele canta sobre armas, drogas, poder. Mas desde quando cantar virou crime? Desde quando arte é motivo para mandado de prisão? Por acaso alguém está prendendo cantor sertanejo que fala de beber até cair? Cantor de rap americano que exalta gangue, dinheiro, ostentação? Não. Só o funkeiro favelado. Você acha isso certo? Comenta agora. Sério, comenta. Porque é fácil julgar quando se vê a manchete pronta. Difícil é entender o que realmente está por trás. Durante a operação, a polícia entrou com tudo na casa do Pose. Levaram joias, relógios, eletrônicos, carros de luxo. E aí eu te pergunto, desde quando ostentar é ilegal? Quantos influencers você segue que mostram carro importado todo dia no Instagram? Por que com eles é sucesso e com o Pose é lavagem de dinheiro? Por que com branco é lifestyle e com preto é crime? Essa pergunta é para você que está assistindo agora. Por que o sistema só funciona quando é para perseguir quem veio de baixo? Logo depois da prisão, as redes sociais pegaram fogo. Fãs revoltados, hashtags explodindo, artistas se pronunciando, gente dizendo que o Pose está sendo perseguido por cantar a realidade. Outros dizendo que ele se perdeu na fama. E você, o que pensa disso tudo? Comenta aqui embaixo. Pose é vítima ou vilão? A mídia, claro, não perdeu tempo. Começaram a desenterrar processos antigos. Começaram a dizer que ele já foi acusado de associação ao tráfico no passado. Mas ninguém fala que ele foi absolvido. Ninguém mostra que não encontraram uma prova sequer contra ele naquela época. Ninguém diz que aquilo foi mais um capítulo da tentativa de criminalizar quem ousa vencer sendo preto e favelado. E agora, de novo, o ciclo se repete. Só que dessa vez tem câmeras, tem internet, tem voz. E tem você aí assistindo. Você pode fingir que não é com você. Pode dizer que não liga. Mas amanhã pode ser com outro artista, com outro nome, com outro garoto preto que ousou sonhar. Você já parou para pensar no que realmente incomoda no Pose? É a letra das músicas ou é o impacto que ele tem? Porque quando ele canta, milhões ouvem. Milhões seguem, milhões se identificam. E aí o sistema entra em pânico, porque é perigoso demais quando o favelado vira exemplo. Quando os meninos da comunidade mostram que não precisa ser bandido para andar de nave, vestir ouro e lotar show. E olha que loucura! Até agora, nenhuma prova concreta foi apresentada. Nenhuma ligação direta com o tráfico. Nada. Só palavras. Só suposições. Só julgamentos. A prisão parece mais um espetáculo do que um ato de justiça. E sabe o que é pior? Muita gente aplaudindo. Aplaudindo sem saber. Sem se perguntar. Se ele fosse branco, rico e de berço. Isso teria acontecido, essa história não acaba aqui. Porque tem coisa grande por trás. Tem interesse, tem política, tem gente querendo calar vozes, mas a verdade... a verdade sempre aparece. E é por isso que esse vídeo existe. Para fazer você pensar, para fazer você questionar,
Você acha mesmo que o Brasil está preocupado com justiça? Ou está preocupado em manter o controle sobre quem pode ou não vencer? Na próxima parte, eu vou te mostrar tudo o que a defesa do POSE está dizendo, os bastidores do caso, os erros da investigação, os vazamentos e as perguntas que ninguém quer responder. Mas antes disso, comenta aí, você está do lado de quem? Se você acha que essa prisão foi um exagero, comenta perseguição. Se acha que foi merecida, comenta justiça. Eu quero ver a sua opinião, porque essa história ainda vai dar muito pano para manga. E lembra, o POSE pode estar preso, mas a voz dele ainda ecoa. E agora, é você que decide se vai deixar ela se calar ou se vai levantar junto. A essa altura, talvez você já tenha uma opinião formada. Talvez ache que ele é culpado. Ou talvez veja tudo isso como uma grande injustiça. Mas o que você ainda não sabe é que os bastidores dessa prisão são mais sombrios do que parecem. A defesa de MC Pose está reunindo provas, testemunhos, registros, coisas que não aparecem na mídia tradicional, porque tem detalhe aqui que ninguém está comentando. E detalhe, meu amigo, pode mudar tudo. Vamos começar com um fato simples, mas ignorado. O mandado de prisão foi expedido com base em um inquérito antigo, cheio de inconsistências. Sabe o que isso quer dizer? Que tem gente querendo cavar o passado dele a qualquer custo, procurando motivo para derrubar o cara. Mas por quê? Por que esse desespero todo em parar o POSE? Você já reparou que sempre que um artista de favela começa a incomodar de verdade, aparece uma bomba? Primeiro falam que ele ostenta demais. Depois que tem ligação com o tráfico, depois que ele influencia mal os jovens. Sempre o mesmo roteiro, sempre a mesma desculpa. É como se o sistema tivesse uma cartilha pronta para criminalizar qualquer preto que suba rápido demais. E quando o sucesso vem sem pedir permissão, a resposta é o peso da lei. Mas o mais revoltante é o tipo de prova que estão tentando usar. Capturas de tela de letras de música, vídeos de shows, frases fora de contexto, um trecho onde ele diz que a tropa tá forte, outro onde ele fala de AK e Glock. Mas me diz, quantos artistas internacionais falam disso o tempo todo? Você vê clipe com metralhadora, dinheiro voando, mulher pelada, droga sendo usada. E é Grammy, é sucesso, é bilhão de views. Mas no Brasil, se for um funkeiro preto fazendo isso, é bandido. A pergunta que não quer calar, isso é sobre segurança pública ou sobre controle cultural? Porque o que estão tentando fazer é silenciar o discurso da quebrada, apagar a voz da favela, reduzir o impacto de alguém que fala direto com a juventude que o Brasil prefere ignorar. E essa juventude está assistindo tudo. Tá vendo o cara que representa ela sendo algemado na frente dos filhos. E o recado é claro. Não importa o quanto você lute, a favela sempre volta para a cela. Só que não. Não dessa vez. A mobilização é gigantesca. E sabe o que é mais doido? Até os haters estão divididos. Tem gente que não curte o POSE, não gosta das músicas, mas está dizendo: isso aí foi desproporcional. Isso aí foi perseguição. Isso aí foi exagero. E agora eu te pergunto, quando até os haters começam a defender, será que não tem algo muito errado acontecendo? A defesa do POSE entrou com recurso. Exigiu explicações formais. Pediu acesso aos autos, aos depoimentos, às escutas. Sim, porque vazaram áudios que supostamente envolveriam o nome dele. Mas até agora, nada de concreto. Nenhuma gravação comprometedora. Nenhuma imagem. Nenhuma conversa direta com criminosos. Só especulação. Só narrativa construída. Só tentativa de associar imagem ao medo. E esse é o ponto. Querem transformar a imagem do POSE-me num aviso. Uma mensagem para todo mundo que vem da mesma realidade. Se você crescer demais, a gente corta. Se você incomodar demais, a gente leva. Porque é isso que o sistema faz com quem não se dobra. Mas e se fosse com você? E se fosse seu irmão, seu filho, seu amigo? Você ia ficar calado? Você ia aceitar? Comenta aqui. Você acha que a justiça no Brasil funciona igual para todos?
Você acha que se fosse um artista branco, loiro, de classe média alta, isso estaria acontecendo? E mais, você realmente acha que cantar sobre a própria realidade é o mesmo que fazer apologia ao crime? Porque Pose canta o que viu, canta o que viveu. E se a realidade é dura, a culpa não é do artista. A culpa é do sistema que criou esse cenário. Mas punir quem canta é mais fácil do que corrigir o que está errado, né? Você acha mesmo que calar o Pose vai impedir o tráfico? Vai mudar a vida na favela? Ou será que só serve para dar uma falsa sensação de controle? Enquanto isso, os verdadeiros chefes do crime seguem soltos, lavando dinheiro em outras esferas, com empresas de fachada, imóveis milionários, contatos políticos. Mas eles não aparecem no jornal. Não são filmados sendo levados pela polícia. Não têm os filhos chorando no colo enquanto são algemados. Por quê? Porque no Brasil, a justiça tem endereço, tem cor, tem CEP. E se você ainda acha que isso é exagero, volta e assiste os vídeos. Vê o rosto do Pose. Vê o desespero da família. Vê a ausência de provas. Vê a fragilidade das acusações. E depois me diz com sinceridade, isso é justiça ou espetáculo? E é por isso que esse vídeo existe. Porque a história do Pose não é só dele. É de todos os jovens da periferia que sonham, que cantam, que ousam se expressar, que desafiam o que esperam deles. Na próxima parte, a gente vai falar sobre o impacto psicológico dessa prisão. Como o Pose está lidando com tudo isso, o que dizem os amigos próximos e o mais importante, o que vem aí, porque uma coisa é certa. Essa prisão pode ter calado a voz dele por um instante, mas a mensagem já foi lançada. E agora é você que decide se ela vai ecoar. Antes de sair, comenta aqui. O Pose é exemplo ou ameaça? Sua opinião importa. Sua voz também faz parte dessa história. Não deixa ela ser contada só por quem quer ver mais um preto no chão. As redes sociais explodiram. A prisão de MC Pose do Rodo virou um dos assuntos mais comentados do país. No Twitter, no Instagram, no TikTok, em grupos de WhatsApp, nos bastidores da música e até nas conversas de esquina. Todo mundo tinha algo a dizer. A cada segundo surgiam vídeos, teorias, mensagens de apoio, críticas pesadas e discussões inflamadas. Nunca se viu uma divisão tão clara entre quem enxerga um criminoso e quem vê um símbolo de resistência. Mas a pergunta, que ninguém responde com sinceridade é: por que o Pose incomoda tanto? Porque não é só a música, é a postura, é o jeito que ele fala, é o orgulho de ser da favela, é a forma como ele não se curva, como ele peita o sistema. Pose é a personificação daquilo que muita gente poderosa odeia: um preto, pobre, favelado, milionário. E livre, até agora. O impacto dessa prisão atingiu não só os fãs, mas toda uma geração de artistas. Nos bastidores da indústria da música, o clima é de tensão. Produtores, empresários e gravadoras estão divididos entre medo e indignação. Tem artista famoso cancelando entrevista. Tem MC apagando post. Tem gente reescrevendo letra de música com medo de represália. E aí eu te pergunto, isso é liberdade de expressão ou censura disfarçada? Porque o que fizeram com o Pose manda uma mensagem perigosa. Canta o que quiser, desde que não incomode a elite. Mas como separar a arte da realidade quando a realidade é o que moldou o artista? Enquanto isso, os fãs seguem mobilizados. Hashtags como Justiça para Pose, Mas a Pose é Vítima e Liberdade de Expressão ficaram entre os assuntos mais falados por dias. Milhares de comentários em todos os posts. Gente pedindo liberdade, gente chorando, gente revoltada, mas também teve quem comemorou, quem apontou o dedo, quem disse que já foi tarde. E aí fica a dúvida: até onde vai o ódio contra quem representa a favela? É só opinião? Ou é racismo camuflado? A verdade é que ninguém nunca engoliu o sucesso do Pose. Desde que ele explodiu com Os do Coringas do Flamengo, passando pelos hits que bateram milhões de views em horas,
até as polêmicas que ele nunca fugiu de responder, ele sempre foi alvo, sempre foi julgado, sempre foi vigiado e agora acusado. Mas o mais louco é que Pose, com todos os erros e acertos, nunca fingiu ser perfeito. Ele sempre mostrou as cicatrizes, sempre falou dos corres, dos tombos, dos dilemas, sempre deixou claro que é cria da rua. E a rua, meu parceiro, não perdoa mentira. Por isso tanta gente acredita nele. Por isso tanta gente se identifica. Você, que está assistindo agora, qual foi a última vez que você viu um artista dizer com todas as letras que não vai mudar para agradar rico? Mas a grande questão é, o que vai acontecer agora? Como vai ser o futuro de Pose? Será que ele vai conseguir se reerguer? Ou o sistema vai conseguir fazer o que sempre tentou? Apagar mais uma voz? A defesa do Pose está trabalhando pesado. Novas testemunhas surgiram. Informações internas da operação estão sendo questionadas. Há rumores de que algumas provas foram obtidas sem mandado, que houve abuso, que houve manipulação. E se isso for verdade, pode mudar tudo. Mas será que o público vai ter paciência de esperar? Ou já vão julgar e condenar antes mesmo de ouvir a versão completa? E é aqui que a coisa fica séria. Porque o Brasil não espera. O Brasil julga pela manchete. E quando o rosto estampado é preto, favelado e tatuado, a condenação vem antes do julgamento. Mas com você assistindo, isso pode mudar. Você pode decidir que quer ouvir os dois lados, que não vai cair no jogo fácil da manipulação. Comenta aqui agora. Você acredita que ele vai sair dessa? Ou acha que essa prisão é o fim da linha? E enquanto tudo isso acontece, o que ninguém quer admitir é o medo que o sistema tem de Pose voltar ainda mais forte, porque se ele for solto e se for provado que tudo isso foi um erro, aí o jogo vira. Aí o sistema vai ter que engolir em seco. Aí o Pose volta como lenda, como símbolo, como o cara que não se calou nem atrás das grades. E você vai estar do lado de quem? Vai ser mais um que apontou o dedo ou vai ser quem teve coragem de questionar? Essa história está longe de acabar. E no próximo vídeo, a gente vai expor documentos, trechos de entrevistas, provas que você nunca viu. Porque agora a guerra é por narrativa. E se a gente não contar, vão contar do jeito deles. Vão pintar o Pose como o vilão que ele nunca foi. Se você acredita que ninguém deve ser julgado pela cor da pele, pelo CEP ou pela letra da música, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sino. Comenta tudo o que pensa, porque aqui a voz da favela não vai ser silenciada. O tempo vai passar, a poeira vai baixar, a mídia vai mudar de foco, as manchetes vão girar para outro escândalo. Mas a marca que essa prisão deixou, essa não vai sumir, porque não se trata só do Pose, se trata do que fizeram com ele, do que continuam fazendo com todo artista preto, pobre, da favela, que ousa levantar a cabeça, que ousa vencer. Você já parou para pensar no tamanho do trauma que isso causa? Pose foi arrancado de casa na frente dos filhos, filhos pequenos, crianças, que agora cresceram com a imagem do pai sendo levado pela polícia como se fosse um monstro. Você consegue imaginar o peso disso numa mente em formação? Você consegue sentir o estrago que isso causa em toda uma geração que tinha no Pose um espelho? A real é que o Pose virou alvo por representar muito mais do que ele mesmo. Ele virou símbolo. E símbolo incomoda. Porque símbolo inspira. Símbolo movimenta. Símbolo dá coragem para quem vive calado. É por isso que tentaram calar ele. E é por isso que agora é a sua voz que precisa se levantar. Você que está aqui, assistindo até agora, escutando essa história. Você tem responsabilidade. Porque fingir que isso é só mais um caso é lavar as mãos. É dizer para o sistema que ele pode continuar agindo assim, sem consequência. Mas se você se importar, se você comentar, se você compartilhar, se você falar, a coisa muda. Pose, do jeito que é, deve estar de cabeça erguida, sabendo que a rua está com ele, que a quebrada não esquece, que os fãs estão em peso fazendo barulho. Mas o psicológico de alguém preso injustamente não se apaga fácil. A pressão é gigante.
A angústia de ser silenciado sufoca. E é aí que a gente vê quem é de verdade. Ele já mostrou resiliência antes, já bateu de frente, com crítica, com perseguição, com boato, com censura, já caiu e levantou. Mas agora é diferente, porque o que está em jogo não é só a carreira, é a dignidade, é a liberdade, é o futuro. Você consegue imaginar o Pose voltando mais forte depois disso? Subindo no palco, mandando a letra real, esfregando na cara do sistema que ele venceu mais uma vez? Porque essa cena já está viva na cabeça de muita gente. E se ela acontecer, vai ser histórico. Mas também tem o outro lado. O lado sombrio. O lado em que o sistema vence. Em que a narrativa cola. Em que o povo esquece. E ele é deixado para trás. Como tantos outros, a pergunta é: qual desses futuros você quer construir? Vai depender de cada um, de cada comentário, de cada compartilhamento, de cada vez que alguém diz: não, isso não é certo. Vai depender da coragem de não abaixar a cabeça diante da injustiça. Porque hoje é o Pose. Amanhã pode ser outro. Amanhã pode ser alguém que você ama. A gente está vivendo um momento em que o entretenimento virou campo de batalha, onde letra de música vale mais que prova, onde o estilo de vida de um artista pode ser usado como argumento para a prisão, onde o sucesso de um preto incomoda mais que o crime de um político. E isso precisa parar, mas só vai parar quando a gente fizer barulho, quando a gente tomar partido, quando a gente parar de aceitar o tanto faz como resposta. E é por isso que esse vídeo termina com um pedido direto. Não se cale. Comenta o que você pensa. Se revolta, cobra, fala, pressiona. Porque é a sua voz que pode impedir que mais um talento seja apagado pela máquina da injustiça. Pose do Rodo pode estar atrás das grades agora. Mas a ideia dele, o impacto dele, a mensagem dele, essa ninguém prende. Ninguém para. E se você acredita nisso, comenta agora. A favela não vai se calar. Esse é o momento de mostrar que o funk é cultura, que preto tem valor, que favelado também merece respeito. Esse é o momento de dizer para o Brasil que a gente tá vendo, que a gente não esquece, que a gente não vai deixar passar, porque pode até prender o corpo, mas a voz já ecoou. E agora ela é sua também.